O novo Honda City 2025 chegou ao Brasil com algumas mudanças. A versão sedã tem um apelo mais sóbrio, mais conservador, ou tiozão, se você quiser dizer assim, enquanto a hatch tem um apelo mais esportivo. Como a gente já gravou a versão hatch lá no lançamento, decidimos pegar a versão Touring topo de linha sedã para contar as novidades para vocês. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou contar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Honda City 2025 na versão Touring topo de linha. Essa versão aqui está sendo vendida por cerca de R$142 mil do jeito que vocês estão vendo. É um Honda City com preço de Honda Civic quando ele foi deixado do mercado brasileiro, né? Acontece é que agora a Honda não tem mais um sedã para colocar entre o City e o Civic atual, que custa mais de 260 mil. Então, coube ao City se enquadrar como quase um Civic para atender esse público um pouco mais conservador, que gosta de sedãs japoneses, mas realmente o salto é muito grande e de você levar um Honda Civic por mais de 260 mil reais. Será que isso dá certo? Será que realmente a estratégia da Honda é certa? Colocar um preço tão alto comparado aos seus concorrentes que custa muito menos do que isso? Lembrando que por 150 mil reais você leva um Virtus exclusivo 1.4. Então, pessoal, peço para vocês já deixarem o like no vídeo, ativar as notificações e se inscreverem no canal. Sobretudo, ajude a gente com a nossa meta de 1000 likes, porque agora vocês vão entender o porquê que esse carro ficou tão caro comparado ao que eram as versões anteriores do novo Honda City 2025. Então, meta de 1000 likes. Se você já atualizou o YouTube, aperta no hypar, porque agora a gente vai mostrar em detalhes o Honda City 2025. Então, já de frente aqui com o novo Honda City, pessoal, nessa versão Touring sedã, nós temos algumas diferenças. Enquanto o hatch, nós temos aquele detalhe na parte superior pintado em Black Piano agora, que foi uma das coisas que muitos donos de hatch faziam, né? Era pintar essa sobrancelha aí em Black Piano. A Honda deixou isso de série na versão hatch do carro. Porém, a versão sedã tem um apelo mais sóbrio. Por isso, ele ainda conta com este detalhe cromado na parte superior aqui, com faróis em LED por espelho alto e baixo também. Uma outra coisa é que a grade da versão sedã é diferente. Ele tem esses filetes mais horizontais, enquanto o hatch tem um apelo um pouco mais esportivo e é quase um estilo colmeia. Então, se a gente analisar muito bem esse visual aqui, ó, essa grade com esse farol, lembra um pouco o Civic anterior, né? Ele lembra muito o Civic anterior com esse detalhe. O novo para-choque aqui, então, ele foi completamente redesenhado. Então, temos esse detalhezinho aqui com os faróis de neblina também em LED. Luz de posição, luz de seta, todos em LED também, com farol automático e sensor de estacionamento dianteiro aqui também para essa versão do Honda City. O fato é que a gente consegue perceber muito bem qual é a identidade de cada carro. Então, o hatch tem um apelo mais esporte, enquanto a versão sedã tem esse apelo um pouco mais sóbrio, mais conservador, eu diria, e realmente traz esse lado um pouco mais de refino e requinte para o Honda City. Mecanicamente, o Honda City 2025 ainda continua com o seu mesmo motor de lançamento. 1.5 aspirado de injeção direta de combustível. São 4 cilindros que geram até 126 cavalos de potência quando abastecido com etanol, cerca de 16 kg de torque máximo, atrelado a um câmbio automático do tipo CVT, que simula 7 velocidades, e 0 a 100 que beira os 11 segundos, pessoal. Curioso é que a Honda ainda não colocou motores turbo, né, para modelos menores aqui no Brasil, coisa que muita gente esperava e inclusive é vendida uma versão lá fora com motor turbo e aqui ainda não aconteceu isso, né? A gente sabe que a Honda é uma marca muito mais conservadora no Brasil, esse motor aqui ele foi tropicalizado para ser vendido no Brasil também, então vai demorar um pouquinho aí para a Honda trocar essa motorização. Tanto é que ela é oferecida aqui no City e no próprio HR-V de entrada também. Então, para quem esperava motor turbo no City, isso daí vai ter que esperar mais uns anos, porque a estratégia futura é transformar todo esse conjunto aqui em híbrido, tá? E não em turbo, o que deve acontecer na nova geração do WR-V que chega ao Brasil a partir do ano que vem. Notem aqui que nós não temos molinha a gás, certo? Mas temos uma manta acústica para reduzir um pouco do ruído, porque como ele é CVT, ele realmente tem um barulho considerável nas acelerações. De perfil, estou deixando para vocês agora as medidas da versão sedã, que não mudou praticamente em nada
comparado à versão passada, tá? Só por causa do para-choque ali você tem milímetros de diferença, mas é só isso, porque a sua estrutura é exatamente a mesma. Lembrando que o City ele é fabricado aqui no Brasil, lá em Tirapina, interior de São Paulo. E como eu falei para vocês, o foco da versão sedã é trazer mais refino. Por isso, as rodas de liga leve dessa versão é a mesma, né, o mesmo desenho, mas com pinturas diferentes. Aqui você tem um preto com diamantado, enquanto o hatch ele tem um detalhe meio cinza com preto. Pneus aqui, ó, 185, perfil 55 de aro 16, que a gente sabe que caberia uma roda 17 e deixaria todo o conjunto mais bonito, né? Mas infelizmente a Honda não fez isso, por uma questão de custo, é muito mais barato esse tipo de equipamento, né? Essa roda aqui, comparado a uma roda maior, que vai pneu mais largo e tudo encarece o projeto do carro. O retrovisor possui repetidor de seta e é pintado na cor do carro, com rebatimento automático quando a gente tranca o carro, como vocês estão vendo. Temos o teto aqui normal, sem pintura Biton e também não há teto solar, e antena no estilo tubarão. Lembrando que ele tem aqui sistema keyless, então colocando a mão na maçaneta a gente destranca o carro, certo? Com a chave perto, então a gente tranca ele, o espelho volta à posição normal e apertando aqui nós trancamos ele. Essa versão agora conta com freio a disco na parte traseira, aumentando ainda mais a segurança do carro. E aqui a gente percebe o balanço, dando um bom porta-malas e um excelente espaço interno para esse carro também. Então aqui na parte traseira, quero mostrar para vocês aí as lanternas que possuem uma assinatura em LED, tá? Então nós temos uma assinatura em LED posicionada aqui, porém a luz de seta e a luz de ré são halógenas, mas a luz de freio é em LED no caso. Temos a nomenclatura City, certo? Temos a nomenclatura da Honda posicionada aí, e a região do porta-malas segue sem alteração, tá? O tampão é o mesmo, o que muda é o detalhe do para-choque, que traz esse visual um pouco mais esporte para ele. Então notem aí realmente o detalhe do para-choque. E apertando, nós temos a abertura do porta-malas, que é imenso nessa versão. Para mim, o ponto positivo é possuir carpete nessa região. Isso traz muito mais redução de ruído, na minha opinião, e evita barulhos na parte interna também. Lembrando que ele tem um step temporário bem fininho, né? Olha isso, olha o tamanho que fica o baú ali embaixo. Até poderia esconder alguma coisa ali se você quiser, né? Então, a forração em carpete, bancos bipartidos, tudo ajuda bastante nesse sentido. Inclusive aqui, ó, temos uma forração também, mas não tem nenhum aplique nessa região. Fechando aqui, quero mostrar para vocês, inclusive, que ele possui partida remota, tá? Então, quando a gente tranca o carro e aperta aqui, nós temos a partida remota do carro para você refrigerar a cabine ou aquecer, dependendo da época do ano que você está, né, no momento. E apertando aqui, nós destrancamos ele mais uma vez. Então agora vamos chegar aqui na parte interna e mostrar para vocês. Por aqui, ó, o acabamento em material macio em couro, com essa região em couro também, e vidros elétricos automáticos em todas as portas. A maçaneta é prateada e o resto aqui todo em plástico rígido, normal, mas com uma aparência bem bonita na minha opinião. Por aqui os bancos são em couro mais claro na versão sedã, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, e aqui o apoio de braço central, que como um bom Honda, ele não fica assim, né? Ele sempre bate no banco. Uma outra coisa é que nós temos aqui duas saídas de ar para essa versão, com duas tomadinhas USB tipo C posicionadas aqui dessa forma. Então, saídinha de ar, tomada USB. Notem que o assoalho é praticamente plano nessa versão aqui, e ao contrário do hatch que você tem aquele Magic Seat, aqui você não tem isso, tá? Então é uma diferença comparada à versão hatch do carro. O amortecedor aqui nas alças PQP, temos airbags nessas regiões aqui das colunas, nos bancos também, além dos frontais, tá? Então ele tem airbag em todos os pontos, iluminação central que fica posicionada exatamente aí, e o espaço interno, não tenho o que falar, é muito bom, tá? O espaço interno do City é um dos pontos-chave desse carro e realmente impressiona bastante nesse sentido. Já na parte dianteira, o acabamento é exatamente o mesmo, porém a cabeça é um pouco maior. Então aqui em material macio, nessa região mais clara, porém o resto em plástico preto. Comando dos vidros elétricos automáticos, rebatimento elétrico e automático do retrovisor. E o banco possui ajuste de altura, mas é na manivela aqui, certo? Não é alavanca, não é eletrônico. O banco é exatamente o mesmo, certo? Um banco bem acolchoado, por sinal também com airbag lateral. Por aqui nós temos ajuste de altura do facho, sensor dianteiro e traseiro e controle de tração e estabilidade. Lá mais abaixo nós temos as duas pedaleiras. O interior tem algumas novidades que eu vou contar agora. Então aqui no interior nós temos essa apresentação da Honda que apareceu ali quando a gente abre a porta.
Essa é a chave do carro, então mais uma vez aí a chave do carro com partida remota, símbolo da Honda. Não temos um lugar fixo para colocar ela. A partida é por botão, curioso que ela fica pulsando branco e quando a gente liga ela fica vermelha. Para mim ainda tinha que ser ao contrário, tá? Porque à noite esse vermelho acaba roubando um pouco da atenção. Então ele deveria ser vermelho desligado e branco ligado, eu acho que seria mais interessante, né, pra gente visualizar. Volante revestido aqui em couro, bem gostoso, base redonda mesmo. O console aqui é todo em plástico duro, tá? Todo em plástico duro. Só essa pecinha aqui é em material macio, tá? Só essa pecinha aqui, inclusive, ó, ela nem chega aqui, tá? Então aqui é tudo plástico duro. Só aqui nós temos esse material macio. Então o console segue praticamente igual, sem nenhuma mudança, tá? Só a central multimídia teve uma leve atualização que eu já vou chegar lá. Então aqui no volante nós temos comandos do painel de instrumentos, comandos de atendimento de chamadas, comandos aqui do piloto automático, o ACC, e a grande novidade é que o semi-autônomo e o ACC possuem a função Stop and Go, ou seja, ele para e continua andando se você quiser, é uma das novidades desse sistema ADAS da Honda. Essa versão tem acendimento automático dos faróis, tem o sensor de chuva e o retrovisor também é crepuscular. E umas informações aqui adicionais é que nós temos aqui nessa região o ajuste do brilho, então a gente ajusta aqui, e nós temos aquele sistema de Lane Watch. Então quando a gente dá a seta para o lado direito, uma câmera que está posicionada ali mostra o sensor de ponto cego nessa região. Particularmente eu prefiro aquelas iluminações que ficam ali no retrovisor, tá? Porque dessa forma é muito mais fácil e prático de você ver. Aqui são duas coisas para você olhar, espelho e câmera, sabe? Então, se tudo fosse numa coisa só, eu acharia muito mais prático de visualizar. Esse volante tem ajuste de altura e profundidade. E aqui no painel de instrumentos nós temos o tacômetro, que é o que está agora, que é o conta-giros. Nós temos aqui informações de consumo, né, que é o Trip A e Trip B. Olha só a média aí, ó, de 13,7 km por litro em 581 km rodado. Aqui mais algumas informações com relação ao carro. Aqui força G, mais uma vez avisos de cinto, assistente de segurança é o que está ativado, então sensor de faixa, sensor de frenagem e ali o Lane Watch no caso. Algumas configurações, então você ajusta aqui o que você achar melhor também, como trava das portas e tudo mais, então você ajusta, se você quer que quando estiver em parque coloca destrave as portas, em drive trancar ou na velocidade, você escolhe da maneira que acha melhor. Já mostrando aqui embaixo, a manopla do câmbio automático do tipo CVT tem função Sport e pedal shifts posicionado aqui. Nós temos dois porta-copos, porta-objetos, tomadas USB normais e tomada 12 volts. Por aqui o freio de mão é eletrônico, temos auto hold e carregador sem fio que a gente liga aqui. Ele não é refrigerado, tá? Então é normal. Porém, se você abaixar esse daqui, né, e jogar a ventilação para cá, vai ajudar um pouquinho. Porta-objetos, então tá aí, ele poderia ser corrediço, na minha opinião, mas não é o caso. E o porta-luvas não tem amortecedor, tá? Ele bate mesmo. Outra novidade que nós temos é a central multimídia, que ela possui Apple CarPlay e Android Auto sem fio, e agora com uma disposição muito parecida que que a Honda usa, né, na tela global do carro. Então, por aqui a gente vê que não é, mas por aqui ela disfarça muito bem isso, então muito parecido com a tela global que a Honda tem, tá? Então são as informações aí de rádio, ela não tem GPS nativo, tá? Você tem que usar pelo CarPlay ou pelo Android Auto. Lembrando que esse carro conta aqui com 6 alto-falantes, 2 agudos e 4 médios. O som até que é gostoso, tá? Não tenho o que reclamar do som. Porém, uma coisa muito negativa dessa tela. Ela não escurece o brilho de forma automática e nem aumenta o brilho de forma automática. Então, de noite você tem que vir aqui e apertar dessa forma para escurecer um pouco a tela, sabe? Eu achei que isso daqui é o mínimo de sincronia com o carro, né? Ou com o horário que seja, poderia aí colocar, né, o detalhezinho de ela ter um dimmer, né, para aumentar ou diminuir a luz, né, a intensidade com o horário, enfim, com a luz, seja o que for, e isso não acontece. Aqui embaixo nós temos o ar digital de 2 zonas, então com função automática e sincronizada, você escolhe da maneira que acha melhor. Iluminação amarela aqui, não é em LED, e aqui o para-sol conta com espelho e portinha, tanto para o passageiro quanto para o motorista, possuem as mesmas coisas, tá? As mesmas coisas. Então é isso, pessoal. Tá mostrado para vocês aqui um pouco do interior do carro. Agora nós vamos dar uma volta e eu vou contar para vocês aí como que é a experiência de dirigir com este Honda City 2025. Então se inscreva no canal, deixe o like e bora aí as impressões ao guiar do novo Honda City.
Bom, pessoal, vamos então andar aqui com este Honda City Sedan 2025, né? O que a gente pode falar é que ele é a mesma coisa da versão passada, isso não mudou absolutamente nada nele, tá? A motorização é a mesma, não tem nenhum ajuste significativo ao ponto da Honda declarar alguma coisa pra gente, ele fica exatamente igual o que a gente já conhecia. A vantagem desse carro, na minha opinião, é economia de combustível e robustez dessa motorização. Até porque essa motorização 1.5 aspirada desse carro com injeção direta, a gente viu que já é bem robusta, porque não tiveram reclamações com relação a essa motorização aqui desde o seu lançamento. E a economia de combustível desse carro é algo surpreendente, tá? O carro é extremamente econômico. Então isso é inegável. Para quem busca um carro com boa economia de combustível, que é um carro mais parrudo nesse sentido, o City é a melhor opção que você vai ter ele hoje em dia. Assim como o Yaris, né? Mas pensando em projeto, pensando em tecnologia embarcada e tudo mais, eu acho esse carro aqui muito mais bem resolvido do que um Yaris. Isso é a minha opinião, tá? Mas eu acho um carro muito mais bem resolvido neste sentido. Outra coisa também que a gente nota da economia de combustível é que com gasolina ele é muito melhor do que com etanol. Lógico, com etanol você vai ter um carro um pouquinho mais ágil, tá? É um pouquinho mais ágil, sim. Mas se você quer economia de combustível, a gasolina é a melhor coisa. Vocês viram, esse carro já rodou 580 km com esse trip aqui e está fazendo quase 14 km por litro. É uma economia de combustível muito boa, até porque é muito próxima de carros que a gente tem híbridos no mercado, como o próprio Corolla. Se você considerar um Corolla híbrido com gasolina, ele vai fazer praticamente ali os seus 16 km por litro na cidade. E esse carro aqui, sem nenhum tipo de assistência, fazer praticamente o mesmo consumo é muito interessante. Outro ponto é que esse carro aqui não possui start-stop, tá? Uma das coisas que várias montadoras vêm usando até para atender normas de emissões e uma série de coisas, aqui a Honda não fez isso. Ele continua sem o start-stop, até porque eu acho que muita gente não gosta disso, então a Honda já nem colocou nesse carro. Mas, de fato, ele é muito econômico. O problema dele é ser aspirado por causa disso, ó. Ó. Demora para responder, fala alto, e isso faz com que ele seja ruim, né, na sua percepção, porque ó, tá vendo? Ó? Você demora para fazer o carro embalar, você tem esse delay, sabe? E isso acaba incomodando, né? Numa era turbo, motores turbo são mais rápidos, são mais ágeis de acelerar, tem uma resposta pronta. Aqui não, você tem que dar pé, esperar a motorização aparecer, ó, tá vendo? Ó. E como um bom Honda, ele só vai aparecer acima dos 5.000 giros e aí ele vai começar a simular as marchas. Então, ó, esse é o ponto de maior crítica para mim do City. É o fato dessa motorização aspirada ser lenta nessa resposta aqui de eu vou passar alguém, tipo, você é rápido. Você tem que pensar um pouco antes do que você vai fazer para você encher o motor e aí sim você fazer essa ultrapassagem, né, esse tipo de coisa. Porque de fato isso é um pouco incômodo na minha opinião, tá? É um pouco incômodo nesse sentido porque você espera mais agilidade e ele acaba devendo, né, para quem busca um pouco mais de performance. Então, o City, de fato, ele é um carro pensado para quem quer um veículo sóbrio, um veículo confortável, igual aqui, ó. A gente está passando na buraqueira, ó, sem nenhum tipo de barulho, absorve bem os buracos, até porque a roda é pequena e o perfil é alto, então isso favorece bastante. Então, assim, o City, ele é quase como um Toyota Corolla. É um carro para você que não quer dor de cabeça. É um carro para quem não quer nenhum tipo de preocupação, quer só um bom carrinho bem equipado para ir para cima e para baixo. Não liga para performance, liga muito para consumo e não anda rápido, né? Aqui o foco do City não é andar rápido. É nítido que o carro é um pouco mais lento, é nítido que ele demora para desenvolver a velocidade e isso prejudica, né, ou incomoda quem quer um carro com um pouco mais de performance e um carro com um pouco mais de agilidade, né? Isso daqui é outra coisa que eu não gosto muito, que é esse tal de lane watch. Porque você já vai dar a seta, você vai olhar uma faixa, você vai olhar no espelho. E aquele sensor de ponto cego padrão que a gente conhece, né, de já ter aquela luzinha ali no retrovisor,
é muito mais prático do que você dar a seta para o lado direito, que é onde só ela funciona, e você saber se você olha pela câmera, pelo retrovisor, sabe? Eu acho muito confuso, fora que a resolução dessa câmera aqui também é bem ruim, e à noite, então, nem se fala, ela é péssima. Então, não faz sentido nesse sentido. Sabe? Não faz sentido nesse sentido ter esse tipo de equipamento. É muito mais negócio ter só um pinguinho de LED no retrovisor para você se situar e saber onde você está. Então, eu acho que é isso, pessoal. Contei para vocês aí um pouquinho das minhas impressões ao dirigir aqui com o Honda City, que permanece igual. Eu acho que é mais entender qual é a pegada desse carro, para quem ele é feito, para quem é indicado, que, como eu disse, é indicado para quem não tem pressa, é indicado para quem busca economia de combustível e é indicado para quem não quer dor de cabeça com motores turbo. A gente sabe que isso ainda é um motivo de preocupação para muitas pessoas, né, ter um motor turbo, e a Honda ainda traz, né, essa motorização aspirada para quem busca esse tipo de carro. Lembrando, né, pessoal, mais uma vez, não existe motor turbo na Honda aqui no Brasil, porque eles querem fazer os conjuntos híbridos num futuro muito próximo, tá? Então, o novo WRV será um conceito híbrido, tá? 1.5, que é essa motorização aqui com um conjunto elétrico, dando aí uma potência e uma economia de combustível absurda. E futuramente o City deve receber essa motorização também. Então, assim, no futuro não tão distante, esses motores serão híbridos heavy, com uma autonomia muito maior, uma economia de combustível muito maior também, e com uma performance melhorada, até porque o Civic, por exemplo, é um produto nesse sentido. Lógico que lá é 2.0, mas estamos falando de um carro com mais de 200 cavalos, que tem um 0 a 100 muito próximo de um Jetta GLI, que tem mais de 250 cavalos. Então é notório que esses conjuntos híbridos da Honda são bons, rápidos, eficientes e ágeis. No futuro não tão distante, isso vai acontecer aqui no mercado brasileiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por você que assistiu esse vídeo até o final. É sempre muito importante vocês se inscreverem no canal, deixarem o like no vídeo e ativar as notificações, tá? Só dessa forma o YouTube entende que vocês gostam do nosso conteúdo. Então, pessoal, se inscreva aqui, deixe seu like, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.